Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Lógica e Programação. Dando continuidade ao que vimos nas semanas anteriores, em que tratamos do assunto de algoritmos, eu apresentei para vocês tanto a descrição narrativa quanto a pseudocódigo, E essa aula de hoje eu vou tratar então a terceira forma de a gente estar representando um algoritmo, que é através de fluxogramas, ok? Então vamos lá. Então, nossa aula de hoje ela vai estar dividida da seguinte forma. Primeiramente, eu vou conceituar para vocês o que são os fluxogramas, E vou apresentar também como é que a gente faz para construir os fluxogramas e quais são os seus principais componentes, Que são esses aí que eu estou mostrando para vocês na tela. Ponto de entrada, ponto de saída, processo, entrada e saída, bloco condicional, função pré-definida, conectores. E depois eu vou estar apresentando para vocês alguns exemplos de fluxogramas já prontos, E, ao fim, vou deixar vocês com alguns exercícios para fazer. Ok? Então vamos lá. Primeiramente, o que é o fluxograma? De maneira bem simples, os fluxogramas são diagramas bidimensionais. Ok? A gente faz ele numa folha de caderno ou no computador, que são utilizados para a representação de processos ou ciclos. Diferentemente da linguagem de programação, que é escrita de maneira sequencial, em se tratando de fluxogramas, o projetista consegue visualizar de maneira simples e concisa a presença de lógicas condicionais. Isso aqui eu vou estar apresentando para vocês mais adiante no nosso curso, tá? Que são lógicas que você define, se acontecer tal coisa, você faz isso. Se acontecer tal coisa, você faz aquilo. E também os laços, que são atividades que a gente faz ela mais de uma vez. Faça isso de novo, novamente, até tal condição ser atingida. Beleza? Então vamos lá. No processo de construção dos fluxogramas, da mesma forma que nas linguagens de programação, existem formalidades que permitem que os mesmos sejam interpretados e até mesmo implementados por diferentes desenvolvedores, tá? Então, vou mostrar para vocês mais adiante que existe uma certa padronização, tá? Com relação aos processos, as operações que existem dentro dos fluxogramas, para que você consiga, então, traduzir o seu algoritmo para algo que tanto você quanto outro programador consiga entender. Para tanto, comentaremos brevemente sobre os principais blocos utilizados nessa representação. Então vamos ao nosso primeiro componente, que são os pontos de entrada. O primeiro bloco a ser abordado é o ponto de entrada. De maneira bem simples, o ponto de entrada trata-se do ponto de início do software que será desenvolvido. Ok, pessoal? Então, assim, o ponto de entrada é o início do seu programa. No caso do algoritmo, é o início do seu algoritmo, beleza? É a primeira situação que você vai ter dentro do seu processo, ok? O segundo componente vai ser o ponto de saída, Analogamente ao anterior, o ponto de saída será o final do seu processo, ok? Existem alguns processos que a gente pode ter, digamos assim, um comportamento cíclico e esse processo ele não tem nenhum ponto de saída, isso é possível também. Ok? Então, assim, ao final do processo, ele retorna para o ponto de entrada. Ok? Isso pode acontecer, beleza? Mas alguns processos eles podem ter final. Então, chegou naquele ponto, ele encerra o seu algoritmo, encerra o seu programa. Ok? Então, o início do programa vai ser representado a partir dessa elipse, com uma setinha para baixo, e o final do programa vai ser representado por essa elipse chegando com a setinha. Tá? E de maneira geral também a gente vai sempre construir o fluxograma de cima para baixo, tá? Respeitando esses pontos de entrada e pontos de saída. Ok? Vamos lá. Processo. Os processos são blocos utilizados para armazenar rotinas ou funcionalidades completas, caso o processo seja modelado em alto nível. Tá? Eu não comentei isso aqui com vocês ainda não, sobre alto nível e baixo nível, que a gente vai comentar na próxima aula. Tá? Mas o que eu quero dizer com isso aqui? Tá? Digamos que você tem uma linguagem em alto nível, ou seja, ela tem um nível de abstração maior. Eu não preciso especificar direitinho o que deve ser feito nos mínimos detalhes. Tá? Então seria isso que seria uma modelagem em alto nível. Tá? Então, no caso, a gente pode representar rotinas ou funcionalidades complexas, no caso de alto nível, ou operações específicas, para o caso de linguagens de programação em baixo nível, certo? No caso, o processo ele é representado por esse retângulo, tá? Então, sempre que a gente tiver um retângulo, a gente está indicando um processo. E alguns exemplos para vocês, tá? Digamos assim, eu quero um processo em alto nível. Enxagar a roupa.
Não é uma coisa que a gente consegue fazer, a gente sabe fazer, né? Devido ao algoritmo, a gente já está acostumado com isso, tá? Mas não é uma tarefa simples. Não é fácil você explicar para um computador o que é o processo de enxaguar uma roupa, certo? Enquanto que avaliar essa expressão aqui para o computador é extremamente simples. Se eu quiser substituir o valor de x igual a 2, ele substitui e faz as contas tranquilamente, tá? Então aqui eu teria alto nível, né, à esquerda, e aqui à direita eu teria baixo nível. Beleza? Essa é a diferenciação que nós temos aí entre os diferentes tipos de processos. Entrada e saída, tá? Conforme mencionado anteriormente, para o caso de microcontroladores, o programa tem necessidade de adquirir informação sobre o ambiente no qual está inserido e de reagir de acordo com a sua lógica interna pré-programada, tá? Eu coloquei microcontrolador aqui, pessoal, mas pode ser o processador, tá? O computador de maneira geral, ok? Isso aqui, pessoal, é a maneira que o programador tem, tá? De adquirir informações do usuário e também fornecer informações ao usuário, beleza? É como se fosse anteriormente lá que eu falei para vocês, né, nas aulas anteriores, os periféricos de entrada e saída. Entrada, eu entro com informação e saída eu mostro informação, eu saio com informação a partir do computador, ok? Alguns exemplos para vocês, tá? Eu coloquei aqui mais contextualizado aí com microcontroladores, mas não é na mesma, tá? Ler a porta A. Poderia ser, por exemplo, ler o teclado, escutar microfone. Todas essas são operações de entrada, beleza? Observar o comportamento do mouse. É uma operação de entrada também, tá? Acionar a porta B, né? Mandar arquivo para impressão. Okay? Exibir tal imagem na tela. São todas operações de saída. Beleza? Próximo. Os blocos condicionais. Os blocos condicionais são utilizados para a realização de operações de comparação. Então, o que eu quero dizer com isso, tá, pessoal? Você vai ter uma variável. Ela pode ser uma variável booleana, ela pode ser uma variável inteira, uma variável real. Tá? E você vai fazer uma comparação dela com algum valor. Então, por exemplo, se uma determinada condição ela for verdadeira, o meu processo vai fazer uma ação. Se ela não for verdadeira, vai fazer uma outra ação. Tá? Coloquei até um exemplo aqui embaixo para vocês. Se a temperatura for menor que 20 graus, ir para a esquerda. Se a temperatura for maior que 40 graus, ir para a direita. Tá? E quando a gente utiliza esses blocos condicionais, a gente tem que tomar cuidado também para a nossa lógica não ser falha. Tá? Eu fiz a condição aqui, temperatura menor que 20, temperatura maior que 40, mas se a temperatura for 30 graus, tá? Tem que tomar cuidado para o programa não travar, beleza? Não acontecer uma falha na execução, ok? Então vamos lá. A gente representa o bloco condicional através de um losango, tá? Normalmente a entrada do bloco condicional ela é feita por cima e as saídas são feitas lateralmente ao losango. Então, por exemplo, se temperatura maior que 20, posso colocar aqui, por exemplo, sim e não. Tá? Depois eu faço uma outra comparação, temperatura maior que 40 e assim sucessivamente. Beleza? Aqui embaixo, outro exemplo para vocês. X é maior que Y? Sim, não. Tá? Então ele vai tomar um caminho diferente de acordo, né, com a comparação que foi feita. Beleza? A função pré-definida são seções de códigos com funcionalidades bem definidas. Vocês vão ver que a função pré-definida, pessoal, é bem parecida com o processo, tá? Só que a gente reforça aqui, nesse caso aqui, a função pré-definida ela é bem fechadinha. A gente sabe exatamente o que ela tem que fazer, ok? E normalmente quando a gente chama uma função pré-definida para ela trabalhar, o que acontece em termos computacionais, né? Eu tenho lá meu programa, ele está executando. E eu chamo uma função pré-definida para executar alguma tarefa. O meu código ele se interrompe, tá? Ele vai até a minha função, executa o código que está dentro da minha função e depois o programa retorna a sua execução normal. Tá? Nesse retorno a gente pode ter alguma coisa sendo enviada para o meu código principal ou não. Beleza? No caso da função pré-definida, ela é representada através desse retângulo aqui com esses tracinhos do lado. Tá? E eu trouxe para vocês alguns exemplos também. Então, por exemplo, nesses carinhos, esses segways, né? Eu posso ter uma função pré-definida dentro do controlador dele que se chame orientação vertical. Mas o que é essa orientação vertical?
ele faz o quê? Ele lê o acelerômetro, tá? Que é um sensor que permite a leitura aí da aceleração da gravidade. Lê também o giroscópio, que é um sensor que mede rotação. Ele interpreta ambos os valores. Executa o filtro de calma, que é um processo que funde as informações do acelerômetro do giroscópio, tá? E retorna o ângulo vertical, para que o microcontrolador que tem dentro desse desse brinquedo aí, tá? Ele consiga fazer o brinquedo ficar em pé sozinho, beleza? Então toda vez que eu chamar essa orientação vertical, ele vai executar todas essas etapas aqui, tá? E vai retornar para o programa principal do Segway o ângulo vertical. Ok? Beleza. E por último, nós temos os conectores, tá? Isso aqui não é muito utilizado, pessoal, mas é algo semelhante ao que se utiliza em linguagem assembly, tá? O que eles fazem? Eles possuem a capacidade de pular de um ponto do seu fluxograma para outro. Então, por exemplo, eu faço uma avaliação utilizando aquele bloco condicional e verifico que uma determinada condição foi atingida. Então, meu fluxograma, meu algoritmo, ele pode sair daquela etapa que eu estou e mandar ele para o final direto. Tá? Como é que a gente faz isso? Né? Utilizando justamente esses carinhas aí, os conectores. Ok? Para vocês entenderem aí a estruturação do fluxograma, eu trouxe para vocês dois exemplos que nós vamos estar analisando no próximo slide. Então vamos lá. Primeiro exemplo. Fluxograma para compra de materiais. Então nós temos aqui nosso início, né? Nosso ponto de entrada. Eu vou estar realizando um processo aí de comprar material conforme a lista do projeto. Beleza. Nessa etapa aqui, eu estou comprando material, né, conforme a lista. Uma vez que eu termino essa fase, eu venho para debaixo. Eu recebo material, né? Pode ser pelo correio ou por alguma transportadora, né? E vou verificar, né, se está de acordo com o que a lista do meu projeto. Beleza? Então, vou vir para cá. Material comprado. Está correto? Não. Se não estiver correto, eu venho para cá, envio ao fornecedor, né, solicitando a correção do material. Recebo novamente o material e verifico se está conforme, né, a lista do projeto. Material comprado. Está correto? Venho para cá de novo. Né? Se estiver tudo correto, eu vou trabalhar o material e produzir o produto de acordo com o projeto. E nisso eu chego ao final desse fluxograma. Beleza? É bem simples. Então eu vou ter os processos, né, indicados aí pelos retângulos. Nós vamos ter as setinhas aí, né, indicando o fluxo do meu fluxograma, né? E no caso aí, se a gente tiver alguma condição, né, alguma pergunta a ser feita, a gente utiliza os blocos condicionais. Ok? Terminado o processo, a gente utiliza esse bloco de fim. Vamos a outro exemplo. Fluxograma para um domingo. Ok? Então nós temos aí o início do processo. Primeira operação que a gente vai fazer, né, o primeiro processo que a gente vai fazer é acordar. Uma vez que eu acordo, eu vou tomar café. Aí eu me pergunto, é um dia de sol? Né? Dentro de um bloco condicional. Se sim, eu vou para a praia. Se não, eu vou ler um jornal. Ok? Se eu fizer um ou outro, né? Fui para a praia, fui lá para a praia, brinquei, né? No caso, eu li o jornal, depois eu resolvi ir para o cinema. Independente, né, da condição anterior. Fui para o cinema, assisti um filme, depois eu faço uma refeição. E ao final aí do meu dia, eu vou dormir. Okay? E esse é o fim do meu domingo. Tá? Então a gente consegue representar qualquer processo que vocês possam aí imaginar utilizando os fluxogramas. Beleza? E para a gente encerrar nossa aula de hoje, eu quero que vocês tentem produzir os fluxogramas referentes a esses dois algoritmos. Tá? Um algoritmo que implementa a mensagem de SOS através de um LED. Okay? Uma luzinha. Eu quero que vocês façam uma luz piscar, né? Seguindo as condições que estão descritas aqui no algoritmo, tá? Essas duas condições, e produzam então o sinal do SOS. E aqui embaixo eu quero que vocês produzam um algoritmo que descreve o funcionamento de um sinaleiro. Tá? O sinaleiro ele tem que ficar 40 segundos aberto.
Depois a luz amarela acende por 2 segundos. Depois a luz vermelha fica acesa por 30 segundos. E o sinaleiro, ao fim, né, desses 30 segundos, ele retorna ao início. Então ele seria um processo cíclico. Beleza? Da mesma forma que o SOS também é um processo cíclico. Ok? Então, pessoal, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.